Dinheiro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Olá a todos. Deus seja louvado nas vossas vidas. A paz do Senhor, queridos. É mais um domingo de live. Vamos fazer esse aviãozinho voar para chegar a mais pessoas. Eu já estou a fazer a minha parte aqui deste lado. Espero que você também faça a sua parte. Vamos fazer esse aviãozinho voar para chegar a mais pessoas, para que possamos estar aqui a falar de um tema de extrema importância. Sejam todos bem-vindos. Espero que o vosso final de semana tenha corrido bem. Paz e graça. Amém. Antônio Luzolo, viva! Seja bem-vindo, meu querido. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer esse aviãozinho voar para chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui a conversar conosco. Hoje vamos falar de como vencer a depressão. Eu vou estar a falar com a Petra. Ela vai ajudar-nos a perceber, dar-nos aqui algumas orientações. A Petra que é psicóloga, é coach e é mentora também. Vamos olhar também o que é que a Bíblia nos diz acerca desse tema, também como podemos vencer, como Deus nos pode capacitar para vencermos esse tema. A você que está aí deste lado, faça o seu aviãozinho voar, chame mais pessoas. A paz do Senhor. Vamos fazer esse aviãozinho aterrar em vários aeroportos, em várias casas, em várias famílias. Estamos aqui. Espero que você também faça parte da conversa. Se você conhece alguém que esteja a passar por isso, e não só, partilhe essa live. Eu creio que sairá daqui edificada. Eu creio nisso. Sejam todos bem-vindos. A paz, Brifel. Vamos fazer esse aviãozinho voar. Espero que o vosso final de semana tenha corrido bem, que vocês estejam em paz. Adilson Lima, seja bem-vindo. Niurka, seja bem-vinda. Vamos embora, vamos fazer esse aviãozinho voar. O meu avião já está a caminho, amém. Sara Chambel, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês permaneçam deste lado. Nós vamos falar sobre como vencer a depressão. Eu creio que será uma bênção. Nos dias de hoje nós temos ouvido falar de muitos episódios derivados da depressão. Então vamos juntos abordar acerca desse tema, vamos conversar acerca desse tema. Eu e a Petra vamos querer que vocês deem a vossa opinião, que isso seja mesmo uma conversa em que vocês também podem dar o vosso ponto de vista, fazer questões, façam perguntas. Sábio não é aquele que responde, mas é aquele que faz perguntas, boas perguntas. Desde já peço desculpas se eu e a Petra não conseguimos responder a todas, já começo a antecipar-me, mas podem mandar para a minha caixinha que depois nós vamos tirar 5 minutos para poder responder às vossas questões, tá?
Portanto, vamos fazer esse aviãozinho voar. Você que está em sua casa, fique num lugar confortável, chama a sua família, o seu esposo, os seus filhos e vamos conversar. Você que está do outro lado, chame todas as pessoas que estiverem em sua casa, vamos falar acerca disso. Como vencer a depressão. Há pessoas que estão a passar por isso e nem sabem. Normalmente muita gente só dá conta quando a situação já se encontra mais agravada. Mas a Petra percebe melhor do que eu e certamente que vai nos poder ajudar a perceber. O que eu quero é que vocês estejam deste lado, participem, coloquem as vossas questões. Nós vamos olhar também, vamos passar também pela Bíblia para ver o que é que a Bíblia nos fala acerca disso, o que é que Jesus Cristo nos ensina acerca disso. Viva Emerson Fernandes. Não, aí está, R. Fernandes. Então nós vamos falar acerca disso, vamos falar de como vencer a depressão, vamos falar de alguns conceitos científicos, não é? Vamos falar à luz da Bíblia Sagrada também, que é de extrema importância. Enquanto isso, você faça esse aviãozinho voar para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais pessoas possam fazer parte. Permaneça desse lado, não saia deste lado, não saia de onde você está, põe o seu telemóvel na carga e vamos começar a conversar. Eu, dentro de mais ou menos alguns minutos, de alguns poucos minutos, vou chamar a Petra para estarmos a falar acerca desse tema, de como vencer a depressão. Eu quero saber o que é que você acha desse lado. Se você conhece alguém que esteja a passar por isso, por favor, ligue. Olhe, entre para a página da Adelina do Carmo, para a página da Petra e daqui a bocado ela já está aqui e vamos juntos olhar para esse tema. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Eu espero que o vosso final de semana tenha corrido bem, já está a terminar e nada melhor do que terminar a conversar aqui conosco. Nós queremos muito saber daquilo que vocês pensam. Só uma questão, o som está a incomodar-vos? Está muito alto? Alguém pode dizer sim, não? Eu tenho aqui um fundo. Bom, acho que não. Acho que não está a incomodar. Acho que contudo vou diminuir um bocadinho. Correu bem, graças a Deus. Amém. Senhor, é isso que se quer. Nós fomos feitos para andar de glória em glória. Amém? Não resuma a sua vida, não resuma a sua vida por algumas derrotas que ao longo do caminho poderão acontecer, tá bem? É um momento, é uma situação pontual. Você e eu fomos feitos para reinar sobre a terra. Nós temos que ter essa consciência, essa mentalidade de saber quem nós somos em Deus, que é o que importa, né? Então, vamos fazer esse aviãozinho voar. Você que está deste lado, partilhe, faça a live chegar a mais pessoas, entre na casa das pessoas por esta via. Você que acabou de se juntar, seja muito bem-vinda, Flávia Cunha. Seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre como vencer a depressão. Permaneça na live, não saia, partilhe com outras pessoas, faça o aviãozinho aterrar em vários aeroportos para que juntos possamos estar aqui a conversar, aprender acerca do tema também, acerca do assunto. Você é muito bem-vindo aqui nesta live, a sua presença é indispensável. Eu estou aqui a voltar a partilhar para que dentro de mais ou menos 2 minutos eu consiga chamar a Petra para conversarmos, tá bom? Então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Espero que vocês aí deste lado
não estejam a passar por isso. Esse tema de depressão é muito delicado. Às vezes nós não sabemos lidar com pessoas à nossa volta, não é? Quando damos conta, muitas das vezes já é muito tarde, infelizmente. Seja bem-vinda, Érica. Vamos falar de como vencer a depressão. Eu, dentro de 1 minuto, chamo a Petra para começarmos a nossa conversa. Então, você que entrou, permaneça, faça esse aviãozinho voar a mais pessoas. Certamente que esse tema irá edificar, orientar, fortalecer muita gente. Bem? Esse é o grande objetivo da nossa live, das nossas lives, das lives que temos feito. Independentemente de qual for o tema, é sempre com o objetivo de ajudar as pessoas. Nós vamos olhar também para a Bíblia Sagrada para percebermos em conjunto o que é que a Bíblia também nos fala acerca disso. Vamos olhar também para a parte científica, portanto vamos ter aqui um equilíbrio na conversa para que possamos então sair deste momento mais edificados. Amém? Eu vou chamar a Petra, ela já está aqui deste lado. 1 minuto. Só entrar. Você que está aí deste lado, não se esqueça, vamos fazer voar. Oi, Iva. Olá, Petra. Olá, tudo Ótimo. bem? Seja muito Boa bem-vinda aqui à noite. nossa live. Obrigada. Petra, como é que foi o teu final de semana? Foi Foi bom? bom, Deu para descansar? muito bom. Quer dizer, eu ia dizer que deu para descansar, mas eu só tenho descansado, mas Que bom. sim, deu para descansar. Para estar com a O família, importante é como que é estejas bem. importante. Petra, Hum, mais uma vez quero te hum, agradecer pela tua disponibilidade, por estares aqui conosco. Hoje vamos conversar um hum. bocadinho sobre um tema que tem batido a porta de várias famílias de forma inesperada, muitas das vezes, porque muitas das vezes nós só demos conta dessa situação muito mais tarde, infelizmente, por falta de algum conhecimento, por falta de algum cuidado, de alguma sensibilidade. Mas antes de nós falarmos concretamente sobre o nosso tema, o tema que Deus colocou no nosso coração, nós queremos conhecer a Petra. Quem é a Petra? E nada melhor do que tu mesma para falar de ti. Sim, olha, a Petra é uma jovem muito sorridente, muito simpática, sonhadora, persistente. E começo um bocadinho por falar sobre as minhas características, porque nós temos sempre aquela tendência para nos apresentarmos logo de acordo com a nossa profissão, não é? Então, antes de ser psicóloga, antes de toda a profissão que me caracteriza, sou uma pessoa curiosa pela vida e que gosta muito de trabalhar com pessoas, que gosta muito de ajudar pessoas e gosta muito de estar com pessoas. Então, isso é a primeira coisa que me caracteriza. À parte dessa pessoa que sou, também sou psicóloga, sou coach, sou mentora também, como tu bem me apresentaste. Trabalho aqui na área da psicologia clínica e da saúde, daí ter contacto com este tema da depressão. E também sou muito apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal e acredito muito que, porque acredito muito que as pessoas, para serem ajudadas, não precisam ter um problema especificamente. Às vezes nós só queremos melhorar algumas coisas na nossa vida. Então eu também gosto muito de trabalhar com pessoas que podem não ter nenhum problema, mas querem viver de forma ainda melhor. Então também trabalho muito com a parte do desenvolvimento pessoal. Sou portuguesa, vivo em Portugal, sou portuguesa e angolana, minha família é de Angola, então tenho aqui estes dois sangues aqui divididos. Tenho 28 anos. Petra, É isto. seja bem-vinda Que esta à sou nossa eu. casa. Está bem? Espero que te sintas à vontade. Obrigada, Claro que sim, eu sei obrigada. que sim. Bom, Petra, como eu estava a dizer há bocado, o tema da depressão, infelizmente, é um tema que tem batido a porta de várias famílias. Nos últimos tempos, nós temos ouvido falar de pessoas que acabam por tirar a sua vida. Este ano, eu pessoalmente já tive acesso a 4 pessoas que chegaram, infelizmente, a esse ponto. Mas afinal de contas, Petra, o, o que é a depressão?
nada melhor do que começarmos a falar sobre algo definindo, não é? Uhum, sim. A depressão é uma doença mental e só por ter este nome já traz aqui muitas vezes um peso das pessoas reconhecerem que podem ter, porque é assim um estereótipo um bocadinho pesado, não é? Que é uma doença mental, mas a verdade é que é uma doença. E eu gosto muito de trazer neste sentido, porque eu quero desde já que as pessoas percebam que a depressão é uma doença normal como todas as outras. Tal como uma pessoa diz que tem diabetes, tal como uma pessoa diz que tem tensão arterial, tal como uma pessoa diz que tem uma outra doença, a depressão é isso, é uma doença que a pessoa não controla, que a pessoa não consegue decidir se tem ou não. E aqui já para quebrar o estereótipo que existe muitas vezes com as pessoas que apresentam sintomas de depressão, a pessoa não quer ter, a pessoa simplesmente tem aquela doença que pode ser causada por diversos fatores, pode ser causada por fatores genéticos, por fatores biológicos, por fatores externos, por circunstâncias da vida, então não tem assim uma causa, só uma causa definida para o desenvolvimento desta doença, e a principal característica é uma tristeza profunda sem uma causa aparente naquele momento. Ou seja, todos nós sentimos tristeza, e ainda bem que sim, porque é uma emoção normal como todas as outras, quando nós estamos diante de uma situação mais difícil, quando estamos a passar por algum momento da nossa vida, é normal e é esperado que nós venhamos a reagir com essa tristeza. Mas a diferença entre uma tristeza normal e esperada e uma depressão é que a depressão acaba por ser prolongada no tempo. E basicamente a pessoa sente-se impotente e não consegue sair daquela situação sozinha, sem ajuda. Então acho Sim, que sim. respondi à questão. É uma doença mental Diz uma caracterizada por uma pergunta. tristeza prolongada no É tempo. Pode ter diversas possível causas. ser Uhum. hereditário? Por que é que eu te faço essa pergunta? Porque eu estive a conversar com alguém há dias atrás acerca desse tema. E a mesma pessoa disse-me que o pai também era assim. É possível ser hereditário? Uhum. Sim, sim, sim. Sim, sim, é possível. Tanto que uma das causas é exatamente esta parte biológica, esta parte genética. Eu não sou muito boa com os estudos, sou boa na intervenção, mas com os estudos nem tanto. Mas já temos visto estudos que acho que 30% das pessoas que apresentam depressão é por questões, eu não estou qualquer assim, era por questões genéticas mesmo. Ou seja, existe aqui fatores predisponentes. Uma pessoa que tem outras pessoas com depressão na família, ou que teve alguém até que cometeu suicídio, por exemplo, não quer dizer que ela vai ter depressão, mas é uma questão que ela terá que estar mais atenta. Numa coisa, se eu tenho pessoas que têm diabetes na família, eu vou ter que cuidar mais da minha alimentação para não desenvolver diabetes. Então é uma coisa, uma pessoa que tem um historial de depressão na família tem que estar mais atenta para evitar determinadas situações, para prevenir, para atuar na prevenção, para que não venha a desenvolver mais tarde uma depressão, porque existe essa Certo. predisposição genética. Então, uhum. Até porque é uma das, desculpa, é uma das coisas que nós perguntamos, quando nós, enquanto psicólogos, quando atendemos uma pessoa que está a apresentar alguns sintomas de depressão ou até mesmo outro tipo de doenças mentais, um dos principais focos iniciais é perceber como é que é o contexto familiar, se existem outras doenças mentais na família, para perceber se pode existir esse Petra, peso genético. diz-me algo. Uhum. Nós podemos, como podemos identificar, ou devemos já ficar atentos, vamos supor que na família tem um histórico, como é que podemos ficar atentos nos nossos filhos? Quais são os sintomas que a depressão apresenta na fase ainda prematura de qualquer pessoa? Olha, por exemplo, um dos fatores que pode aqui ampliar o desenvolvimento de uma depressão são pessoas que têm assim, uma personalidade mais negativa, se assim eu posso dizer, que tendem a ver a vida de uma forma mais dark, de uma forma mais pessimista. Pessoas que têm tendência a ter uma baixa autoestima, pessoas que têm tendência a duvidar das suas capacidades, pessoas que têm tendência, se calhar, como é que eu ia dizer? Não quero usar a palavra exagerar, mas a ampliar muito coisas negativas que acontecem, a catastrofizar muitas coisas. Esse pode ser um dos sinais que pode existir já desde uma fase antes de existir uma depressão. Ou seja, pessoas que já têm tendência a ter esse tipo de personalidade. Estás a perguntar se acho que nós devemos estar atentos mesmo que a pessoa não tenha uma depressão, Sim, não sim, é? portanto, nós queremos, a ideia é Sim. perceber como podemos Uhum. identificar algumas características de pessoas que possam estar a começar
uma depressão. E Ok. o mais difícil Então aí já é um bocadinho eu diferente. creio que Ok. seja nos meninos de 12 anos, de 10 anos, portanto, nos Uhum, adultos, portanto, a pessoa uhum. consegue perceber, porque há um histórico comportamental e a pessoa consegue sentir alguma diferença no comportamento do mesmo. Sim, sim, sim. Mas nos adolescentes e nas crianças também. É assim, uma coisa é se já for uma característica da pessoa, ou seja, aquela pessoa já tem tendência a ser pessimista, aquela pessoa já tem tendência a ver a vida de uma forma muito negativa, aquela pessoa já tem tendência a ter uma baixa autoestima, porque a verdade é que, como eu estava a dizer, pode acontecer devido a situações pontuais, que eu vou pegar num caso do adolescente, que um adolescente até pode ser um adolescente que epá, um adolescente normal, não é? Sem querer aqui dizer normal é normal, mas um adolescente normal, que vive a vida de uma forma normal e de repente começa a baixar as notas, de repente começa a não gostar tanto de ir para a escola, de repente começa a não querer estar tanto com os amigos e com a família, de repente começa a evitar determinadas conversas, de repente começa a ficar mais fechado no quarto. E se podemos falar de uma pessoa que tinha um determinado comportamento, até nos adolescentes nós podemos ver isto e mudam, porque aconteceu alguma coisa na escola, porque se calhar muitas destas crianças às vezes estão a ser vítimas de bullying, ou porque aconteceu alguma coisa na família, aí nós podemos até ver uma mudança de comportamento. Agora, sem um precedente, podemos falar de crianças que estão tendencionalmente tristes, que, está, que não ficam motivadas diante das coisas. Difere um bocadinho. A depressão infantil acaba por ser um pouco diferente da depressão nos adultos, exatamente por essas questões que precisamos estar E atentos de como uma as forma pessoas que diferente. estão à volta devem lidar com esse tipo de pessoas? Porque eu creio que o que leva a muitas pessoas o que leva à depressão, ao suicídio, ou pessoas a suicidarem-se, é pelo facto de as pessoas à volta não se aperceberem do estado em que está, não é? Porquê? Porque eu creio que Uhum. se soubessem lidar com isso, saberiam já de antemão como direcionar e pedir ajuda a um profissional da área. Profissional Como é que nós, ou como é que as de pessoas saúde. Uhum. podem ajudar as outras pessoas? Ou as pessoas que têm esse Em sintoma? primeiro, uhum. Em primeiro lugar, escutar e não julgar. Isto parece uma coisa muito básica, mas a maioria das vezes é algo que acontece com frequência, que é este julgamento. Porque ainda existe este estereótipo de que a depressão é a falta de vontade de fazer as coisas. Que a depressão é, tu tens é que te levantar e tens é que agir perante a vida, bora lá. É verdade. Tens que ter um pensamento mais positivo. E isso é falta de acolhimento, tu não estás a acolher a dor daquela pessoa, porque para já nós não sabemos o que é que aquela pessoa está a passar, não sabemos o que é que aquela pessoa está a pensar, e muitas vezes nós até podemos ver que a pessoa desenvolveu uma depressão devido a uma situação específica que aconteceu, mas mesmo assim nós nunca vamos conseguir entender como é que aquela pessoa está a entender aquela situação. Eu já passei por coisas piores, tu também consegues superar isso. São coisas que muitas vezes mostram julgamento e mostram falta de acolhimento. E quando as pessoas que estão a passar por esta depressão, estão a passar por esta situação, que elas próprias muitas vezes nem entendem porque é que não se conseguem levantar, porque é que não conseguem agir perante a vida, elas próprias às vezes já se sentem culpadas por não conseguirem ver as coisas de uma outra perspectiva, por não conseguirem ter vontade de fazer coisas que antigamente gostavam de fazer. Quando existe este julgamento e esta falta de acolhimento por parte de outras pessoas, ainda mais elas se vão fechar e ainda menos vão falar. Então, a primeira coisa que as pessoas que estão à volta, que possam estar a dar conta, que aquela pessoa possa não estar bem, que está a evidenciar alguns sinais, que depois até podemos aqui falar sobre outros sinais, porque não é só a tristeza, não é só o choro constante, não é só a falta de vontade de sair, existem outras coisas que nós podemos estar atentos, mas a primeira coisa que nós devemos fazer quando alguém à nossa volta está a evidenciar algum sinal é estar ali para aquela pessoa, mostrar-nos disponíveis para ajudar, mostrar-nos empáticos para acolher a dor que aquela pessoa está a passar, ainda que nós não venhamos a entender, não tem problema, simplesmente está lá, simplesmente respeitar. Se é uma pessoa que antigamente fazia muita coisa e de repente não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de estar com ninguém, respeitar o próprio tempo da pessoa, ajudá-la a fazer, a voltar um passo de cada vez, mas sem pressão. A respeitar o tempo daquela pessoa, a estar lá para aquela pessoa, a procurar compreender, se eventualmente já está assim num nível muito elevado, aqui orientar a procurar ajuda. Ok, mas há pessoas que não querem procurar ajuda, não faz mal, estar sempre lá, disponível
e continuar a insistir de uma forma ao mesmo tempo que respeita o próprio tempo da pessoa. Mas aqui o principal conselho é estarmos lá, estarmos ali ao lado, não abandonarmos a pessoa, por muito que às vezes a pessoa não queira ver, não queira ver ninguém, não queira estar com ninguém, estar lá nesse momento, estarmos disponíveis, que vai chegar um momento em que a própria pessoa também se vai sentir mais à vontade para se abrir, para procurar ajuda, mas o mais importante é nós estarmos lá ao lado, Porque muitas sem das vezes julgar, sem o que é que julgar. acontece? Nós dizemos assim, bom, se nós ficarmos aqui sentados com essa pessoa a alimentar isso, vai ser pior. Então nós temos que dar um Uhum. esticão, vamos, levanta-te, seja positiva. Portanto, às vezes acabamos por perder a paciência ou querer que essa mesma pessoa tenha o mesmo dinamismo que nós temos. Que nós Portanto, temos. já começo a perceber que não é a Uhum. melhor forma que nós temos de ajudar essas pessoas. Não. E agora até quero que pensem, imagina que tu tens uma pessoa que é muito próxima de ti que partiu uma perna e ela tem um tempo de recuperação que vai demorar 6 meses. E vais visitar aquela pessoa a casa, tu não vais obrigar aquela pessoa a levantar-se. Tu não vais obrigar aquela pessoa, não, mas tens que fazer as coisas como fazias antes. Então, tu só tens uma perna partida. Eu também já parti uma perna antigamente e demorei muito pouco tempo a recuperar. Bora, levanta-te, faz um esforço e tudo mais. Tu não ias fazer isso, tu ias estar lá perto da pessoa e respeitar o processo, como aqui alguém disse, acompanhar o processo, respeitar o processo de cura e Certo, de certo. sarar a ferida que aquela pessoa tem na perna até conseguir voltar a andar. A depressão é exatamente a mesma coisa. Eu não vou abandonar a pessoa, até posso motivar a pessoa a tentar fazer alguns movimentos para não ficar com a perna parada, mas acompanhar a pessoa nesse processo, no processo dela de sarar a ferida que ela tem, de ultrapassar a situação que ela está a passar, mas estar lá no processo de transformação. Mas uma perna partida é muito diferente de uma depressão. Não, porque muitas vezes uma depressão até tem alterações a níveis bioquímicos porque muitas vezes aí entra a medicação. Às vezes uma depressão tem origem em outras doenças físicas. E nós pensamos que a depressão é só, ok, bora, levanta-te, mexe. Não, mas existem muito mais coisas envolvidas. E que há pessoas que podem demorar um mês, há pessoas que podem demorar um ano, há pessoas que é uma depressão crónica e vão ter que lidar com aquilo para toda a vida. É muito importante respeitar o processo e entender que a pessoa se não faz alguma coisa não é porque ela não Cara, não quer. consegue. Muitas vezes é porque ela não consegue. Exatamente. De facto, Uhum, nós às vezes cometemos erros ao tentar ajudar as outras pessoas por falta de conhecimento. Às vezes a nossa impaciência, uhum, ou melhor, o nosso conhecimento leva-nos à impaciência e queremos que as coisas funcionem no já, no agora. Não tem que ser, tens que te levantar, uhum. tu é que tens que decidir. Petra, isso leva-me a uma outra questão. Nós falamos que a depressão pode ser hereditária, mas também adquirida. Quais são as situações do nosso dia a dia que nos podem levar a um quadro depressivo? Tanta coisa, uma perda, um processo de luto porque perdi alguém, ou porque perdi um emprego, ou problemas financeiros, término de um relacionamento, uma situação na minha vida que aconteceu de forma inesperada e que eu não estou a conseguir ver uma solução para aquela situação, enfrentar uma doença, um, é tanta coisa. Ou seja, tudo aquilo que pode causar em nós uma tristeza e uma desesperança diante das coisas pode acabar por desenvolver uma depressão. Desde perda, desde luto, desde problemas financeiros, desde problemas familiares, desde uma mudança de país, desde Entrar numa... entrar numa reforma. E entrar numa reforma, nós temos muitas vezes idosos que acabam por desenvolver uma depressão porque deixam de fazer aquilo que faziam a vida inteira. Eu lembro que um dos sítios que eu trabalhei foi exatamente com idosos, que era exatamente para prevenir o desenvolvimento de alguma doença mental depois da idade da reforma. Porque muitos vão para casa, ficam sem saber o que fazer, perdem a identificação que eles tinham, que era até como estava a dizer no início desta live, tu me pediste para me apresentar. Eu sou a Petra, sou psicóloga, e quando eu me reformar, sou o quê? Muitas vezes, quando existe esta perda de identidade profissional, também pode existir uma depressão. Então, existem inúmeros fatores que podem levar aqui ao desenvolvimento de uma depressão, de uma tristeza prolongada no tempo em que eu acabo por perder um bocadinho o sentido que eu tinha na minha vida e por achar que as coisas Mas, Petra, não têm solução. Depressão sim, sim, pós-parto, por exemplo, também. ouve-se Uhum. muito falar acerca disso.
Mas Petra, Desculpa, até mesmo a mudança de estação. Existe uma depressão que é específica, que é sazonal. Até mesmo a mudança do verão para o inverno, do outono para o inverno, pode acabar por afetar a nível biológico, a nível químico, e desenvolver uma depressão. Existem muitos por fatores. acaso não sabia. Por acaso não sabia. Uhum. Diz-me uma coisa, Petra. Uma pessoa ansiosa ela abre uma janela para depressão. Existe essa comorbilidade, sim. Pode existir as duas podem Próximas, andar né? muito de mão dada quando a pessoa, As, sim, muito próximas, sim, sim. Muitas vezes nós atendemos pessoas que têm as exatamente pessoas ansiedade e depressão. ansiosas, as pessoas negativas. O que, qual é o poder do perdão para as pessoas que têm a tendência de ser depressivas? Tem alguma ligação? Poder do perdão, sim. Sim, não sei se pode dizer que tem uma ligação direta, mas que ajuda bastante no processo, ajuda. Porque eu pelo menos acompanho pessoas, agora pensando assim em casos específicos, que têm esta visão mais negativa diante da vida, exatamente porque não conseguem perdoar determinadas coisas do passado. E é como se elas acabassem por viver presas ao passado delas. Então, quando eu consigo praticar o perdão e perdoar alguma coisa que possa ter acontecido no meu passado, e abro aqui um parênteses para dizer que perdão não quer dizer que tu vais aceitar tudo aquilo que aconteceu, ou se eu estou a perdoar alguém, vou deixar que aquela pessoa volte para a minha É o vida. Não é isso. para cicatriz Mas e o já não dói, não perdão é? abre aqui espaço para. Exatamente. Por acaso agora daste uma analogia que eu gosto muito, é a cicatriz. A cicatriz ela não vai desaparecer. Ela pode continuar na tua vida, pode continuar no teu corpo. Simplesmente quando tu tocar já não vai sangrar, já não vai doer. Então esse processo de perdão ajuda muitas vezes nós a conseguirmos abrir mão do passado e de coisas a que nós ficamos agarrados durante muito tempo e Mas que não vão mudar. porquê, Por muito que nós fiquemos porquê que se agarrados a diz que elas. hoje a depressão é a doença do século? Porque é uma das doenças que se encontra mais entre a população, entre os jovens, adolescentes. Posso dizer que é a doença do século. Olha, até mesmo falando em termos de relações que nós nunca pensamos, e isto até, a minha mãe, ela fala muito nisto, a questão da alimentação, a questão dos hábitos que nós temos, acabam também por influenciar o desenvolvimento de determinadas doenças a nível psicopatológico, doenças mentais. Então, esta questão de hoje em dia a depressão e a ansiedade serem doenças do século, as duas que são muito vistas e cada vez em pessoas mais novas, cada vez mais em adolescentes, em jovens, em adultos nem se fala, também pode ter havido aqui pode ter aqui uma grande relação com a mudança de hábitos de vida. Eu, pelo menos, eu gosto de dividir a intervenção neste tipo de situações em três vertentes. Que terapia, psicoterapia aqui que é muito importante, para ajudar a pessoa aqui a lidar com aquilo que está a acontecer, olhar para as coisas de uma forma diferente, conseguir ter uma perspectiva diferente diante da vida. Psiquiatria, que muitas vezes é necessária medicação exatamente para estabilizar aqui níveis que podem, até mesmo em termos hormonais que podem estar aqui afetados, e mudança de comportamento, mudança de hábitos de vida. Sono, a forma como tu comes, a quantidade de água que tu bebes, o que é que está à tua volta, como é que tu levas o teu dia a dia. Isso acaba por ter um grande impacto também no desenvolvimento de doenças mentais e nós muitas vezes descuramos a associação enquanto uma coisa tem com a outra. E nós estamos diante de uma sociedade que tem Exatamente. cada vez piores hábitos de vida, que tem um estilo de vida cada vez menos saudável. E não falo simplesmente em comer mal, mas a forma como nós levamos o dia a dia é de uma forma muito estressante, é de uma forma muito exigente, é de uma forma muito preocupada, é de uma forma muita cobrança. E nós vemos isto até mesmo nas escolas. Eu lembro-me agora de notícias que às vezes saem, principalmente nos países do Japão e China, em como é que as pessoas têm tanta cobrança já desde miúdos em termos de estudos. Então, todo este contexto envolvente, estes detalhes que nós muitas vezes não associamos estas associações, passando a redundância, também acabam por ter um impacto no desenvolvimento destas patologias. E também não nos podemos esquecer, nos últimos 3 anos nós vivemos também uma situação, agora já nem tanto, mas de 2020 para 2022 vivemos uma situação que acabou por também aumentarem muito aqui o desenvolvimento destas Petra, psicopatologias. vou
abrir um parênteses. Nós estamos aqui a falar, para quem só se juntou agora, sobre como vencer a depressão. Você que está aí deste lado, faça esse aviãozinho voar para chegar a mais pessoas, faça questões, pergunte, tire dúvidas, faça com que essa live seja interativa também para vocês, não é? Participem, conversem conosco. Petra, nós, voltando, nós falamos do que é a depressão, deste o significado, disseste-nos como podemos identificar quando uma pessoa está no seu início de depressão, e agora Até aí gostava vou só acrescentar alguns sinais, porque basicamente nós chegamos aqui muito na parte da tristeza, mas é muito importante nós conseguirmos perceber, hum, quanto melhor nós conhecemos a pessoa, melhor nós conseguimos perceber estes sinais, não é? Quando existe aqui uma mudança de comportamento, às vezes há coisas que nós podemos até não estar a associar, como por exemplo, perda de peso, ou aumento de peso de uma forma muito rápida, a pessoa deixa de ter prazer em atividades que ela gostava de fazer, ou seja, não existe aqui só estas tristezas, existem muitas coisas que podem estar associadas a procrastinação, falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de sair, falta de vontade de estar com as pessoas, aqui, dificuldades de concentração, a pessoa começa a ficar muito reativa diante da vida, irritabilidade constante, uma pessoa começa a ficar muito irritável, e nós começamos a dizer, tu estás muito chato, o que é que se passa contigo? Agora tudo te irrita. Isso também pode ser um sinal. Então não é só aqui a tristeza, que nós muitas vezes pensamos, a pessoa está triste. Não, existem muitas outras coisas que nós podemos estar atentas quando existe aqui uma mudança de do comportamento, do padrão normal da pessoa, conjunto podemos de aqui estar fatores, não é, diante Petra? de É uma um depressão. fatores Sim, sim, que sim. Um indica. conjunto de fatores. Existem muitos sintomas. E há uma coisa muito importante que tu disseste, que é o conhecimento, ele pode nos ajudar a salvar outras pessoas. Então, quanto melhor nós conhecermos como é que funciona a depressão, melhor nós conseguimos ajudar as pessoas que também estão à nossa volta. E mesmo se nós temos alguém que está a evidenciar algum sintoma e nós não sabemos como ajudar, o conhecimento também é assim uma coisa mais importante. Queres ajudar alguém que está com uma depressão? Pesquisa sobre depressão. Como é que ela funciona? Quais são as evidências? O que é que eu posso fazer para ajudar alguém? Como é que as pessoas que estão com uma depressão pensam? Como é que as pessoas que estão com uma depressão olham para a vida? Quanto melhor nós conhecemos como é que funciona a depressão, melhor nós Sim, conseguimos ajudar porque alguém que está com eu uma acho que depressão. o difícil não é só a pessoa em questão que está a passar por isso, mas também as pessoas que estão à volta. Se não souberem lidar com isso, eu acho que Sim, ao invés de ajudar, aceleram mais ainda o desajudam. processo Uhum, depressivo, não é? Infelizmente. Porquê? Porque aí está, uhum, nós não conseguimos, por exemplo, nós sabemos que o paludismo nós vamos tratar com isso, mas a depressão é mais delicada, não é? Vai-se mais a fundo, sim, é sim. preciso uma série de fatores para poder perceber, para poder saber orientar, não é? É um bocadinho mais delicado. E depois, como está associado a psicólogos, muita gente diz, eu não preciso, mas afinal necessita, eu sinto-me bem, mas afinal não se sente Uhum. bem, porquê? Porque se calhar não tem uma febre, porque se calhar não tem uma dor no corpo, mas tem a sua alma doente, não é? Então, como Uhum, podemos uhum. sair da depressão? Em primeiro lugar, reconhecer. As pessoas não reconhece Reconhecer, que não é? precisa de ajuda, não consegue sair em primeiro. Reconhecer. Isto estás a falar é muito importante, mas isto acontece porque ainda existe um estereótipo muito ligado à questão de nós procurarmos um Psiquiatra. psicólogo, nós procurarmos um psiquiatra, ainda existe muito este estereótipo. Mas é importante normalizar uma ida ao psicólogo, uma ida ao psiquiatra, é tão normal quanto eu ir ao cardiologista, quanto eu ir ao neurologista, é a mesma coisa. Se eu estou com dor de cabeça e não consigo perceber o que é, preciso ir ao neurologista para fazer exames. Se estou com um problema no coração, se o meu coração está constantemente a palpitar, eu preciso de ir ao cardiologista. Muitas vezes, quando no cardiologista e no neurologista não encontramos a resposta, é emocional. Às vezes é psicológico quando nós temos sintomas físicos e não encontramos as respostas. Mas isto para normalizar a ida ao psicólogo, normalizar a ida ao psiquiatra, porque parte primeiro desse lugar de reconhecer, ok, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, que há alguma coisa que não está normal, eu não me sinto como eu me sentia antes, eu não estou a conseguir lidar com esta situação sozinha, eu não estou a conseguir lidar com esta situação sozinha. Então, em primeiro lugar, é
É reconhecer. Depois da pessoa reconhecer que não está bem, procurar ajuda. Se é possível sair de uma depressão sozinho, eu acredito que não. É possível sair de uma fase em que eu me sinto mais triste, sozinha, se calhar a procurar apoio dos meus amigos, da minha família, mas uma depressão já envolve algo mais prolongado no tempo, que aqui sem a ajuda de um profissional acaba por tornar o processo muito mais doloroso e sem necessidade. E eu digo sem necessidade porque se nós temos um profissional que nos pode ajudar a ultrapassar aquilo que estamos a viver, porque é que vamos tentar lutar sozinhos? Por que não vamos procurar ajuda? Não é? Então aqui em segundo lugar, procurar terapia. E aqui quando eu digo terapia é, gente, e falo por experiência própria pessoa também que faz terapia, ajuda mesmo. Porque tu tens ali alguém que te vai ajudar a tu perceberes coisas em ti que tu se calhar não estás a perceber sozinho. A tu conseguires olhar para a vida de uma forma diferente. Muitas vezes em questões de depressão, como eu estava a dizer no início, nós acabamos de olhar para a vida de uma forma muito negativa. É como se nós tivéssemos assim um funil negro e nós só vemos tudo negro à nossa frente. Como se tivéssemos uns óculos escuros de forma constante. Nós só conseguimos ver as coisas de uma forma muito dark, de uma forma muito negativa, de uma forma muito escura. Às vezes nós temos aqui esta ajuda, este apoio, este acompanhamento em terapia por parte do psicólogo. Nós começamos a conseguir reestruturar a forma como nós olhamos para a vida, reestruturar os pensamentos negativos que nós temos, porque a depressão ela acaba por ser influenciada aqui por, pensar num triângulo, aqui por 3 pilares. Basicamente, os pensamentos que nós temos, os pensamentos constantes negativos, catastrofizar as coisas, olhar para uma situação negativa e aquilo amplia na nossa cabeça de uma maneira. Então, existem muitos pensamentos negativos aqui associados que estão aqui em loop e que nós vamos ruminando constantemente, que vão acabar por influenciar a forma como nós nos estamos a sentir. Mesma coisa, se eu estou diante de uma situação e eu tenho um pensamento negativo diante daquela situação, eu vou me sentir mal. Se eu estou diante de uma situação e eu tenho um pensamento mais positivo diante daquela situação, eu vou me sentir melhor. Posso me sentir de uma forma perfeita, mas vou me sentir melhor. Então, os pensamentos que eu tenho vão acabar por influenciar a forma como eu me sinto, que vão acabar por influenciar a forma como eu me comporto. Então, quando eu entro neste processo de terapia, eu consigo ter a ajuda de alguém que me vai ajudar a mudar aqui a forma como eu estou a pensar, vai-me ajudar a reestruturar os meus pensamentos, a mudar a forma como eu estou a olhar para a vida, que automaticamente vai mudar a forma como eu me estou a sentir. Aqui em terapia nós também ajudamos muito a como é que a pessoa pode lidar com a situação em que ela está mais triste, em que ela está mais para baixo, em que ela está com pensamentos de suicídio. O principal sinal de alerta que nós nem falámos aqui, mas que é um dos principais quando já existem estes pensamentos de suicídio. Ou seja, aqui em terapia nós também ajudamos a pessoa a lidar com estas emoções e a entrar em É o ação, mais importante, o comportamento. não é? Acaba por Aqui a ser o mais depressão, importante. que é o mais importante. Porquê? Porque na depressão eu não tenho vontade de fazer e depois é muito esta questão, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não tenho vontade de fazer? Aqui a terapia também ajuda a que tu consigas, em passos pequenos, passo a passo, como se tu voltares a reconectar-te com aquilo que era a tua vida antes da depressão e tu conectares-te com isso. Às vezes nós olhamos para coisas de uma forma muito grande. Era uma pessoa que fazia exercício, que tinha uma vida social ativa, mas agora que estou com depressão não tenho vontade de fazer nada, deixei de fazer tudo. Ok, tu até podes ter deixado de fazer 99% das coisas, mas conseguimos manter 1%. Então ter esta visão de passos pequenos que nós podemos dar para nos voltarmos a conectar com a nossa vida, para nos voltarmos a conectar com aquilo que nós gostamos, porque no fundo nós continuamos a gostar, a nossa essência ela está lá. Só que esta visão negativa diante da vida acaba por nos deixar num buraco negro, literalmente. E que nós não conseguimos ver mais nada, como se nós não conseguíssemos ter No fundo, esperança. é perceber aonde nós estamos, não é? Ter a real percepção de que momento é que nós estamos e, acima de tudo, olhar para trás e perceber, peraí, quem eu era, o que é que eu estou a tornar, será que eu quero permanecer nessa situação e o que é que eu devo fazer para sair dessa situação? Ou seja, acaba muito também por ter, a pessoa deve ter a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, o querer sair dessa situação. Por mais que existam pessoas à tua volta que te possam direcionar, aconselhar e até levar-te à ajuda de um especialista, mas a decisão número um tem que ser nossa, tem que ser da pessoa em questão, não é? Para que então tudo à volta Sim, 100%. conseguir andar em direção à cura, né? Começar a desenrolar. Sim, sim. Porque imagina que eu estou com uma depressão
eu reconheço que eu não estou bem, vou procurar, às vezes nem sei se estou com uma depressão ou não, reconheço que alguma coisa se passa, vou procurar um profissional e dou-me um diagnóstico, ok, tu estás com depressão, o tratamento é este e aquele. Por muito que eu não tenha vontade de fazer as coisas, existe dentro de mim uma vontade de sair desta situação. Então é no sentido que, ok, eu percebo que eu estou com uma depressão, eu percebo que existem coisas dentro de mim que estão-me a tirar a vontade de viver, estão-me a tirar a vontade de fazer as coisas que eu habitualmente gosto, mas eu quero sair desta situação, ok? O que é preciso fazer? Olha, preciso fazer isto, isto e aquilo. Ok, se calhar eu não consigo fazer tudo agora, mas eu consigo fazer alguma coisa, eu consigo me comprometer com alguma coisa. Um exemplo muito claro, uma pessoa que eu acompanhei, que era uma pessoa super ativa, e devido a um término de um relacionamento, entrou num estado de depressão profunda. A única coisa que aquela pessoa tinha que fazer durante algumas semanas, a única função que ele tinha era ir fazer exercício físico uma vez por semana com um tio. Porque era uma coisa que ele fazia que ele deixou de fazer. Ele deixou de fazer muitas coisas, deixou de estar com os amigos, deixou de trabalhar, deixou de fazer exercício físico com regularidade, deixou de fazer muita coisa. Mas a única tarefa que ele teve durante algumas semanas era fazer exercício físico uma vez por semana. Porque ainda que tu estejas desconectado de muita coisa, percebe, às vezes é só um pequeno passo para tu começares a dar, para depois as coisas começarem a fluir. Então não te preocupares em fazer muita coisa, mas pensar, ok, eu gosto também muito de ver a depressão como uma doença de desconexão. Eu acabo por me desconectar dos meus objetivos, por me desconectar das pessoas, por me desconectar do mundo. Então como é que eu posso começar a ir buscar essa conexão pouco a pouco, passo a passo, de forma muito, muito, muito pequena? Por isso é que para lidar com estas patologias, tanto em termos profissionais como em termos de convívio, pessoas que conheçam alguém com depressão, é preciso ter paciência, porque não vai acontecer assim. É preciso ter paciência para, passo a passo, voltar a conectar-me com aquilo que Ou está seja, aqui. no fundo, é fazer com que a pessoa olhe para dentro de si e comece a agarrar-se naquilo que de facto essa pessoa gostava de fazer. E aos poucos ir recuperando a Sim. sua identidade, não é? Porque acho que a depressão, Sim, exatamente, tocaste umas boas é palavras, a sim. perda da nossa identidade. Não é? Nós deixamos de ser quem nós sempre É. fomos, e começamos a adotar um outro estilo de vida completamente diferente daquilo que a gente fazia antes. Então, um dos exercícios aqui é perceber não só a pessoa em questão, as pessoas que estão à volta e qualquer acompanhamento clínico, é fazer com que essa pessoa consiga encontrar vontade de fazer pelo menos uma coisa, é o que tu disseste, uma das várias coisas que essa pessoa gostava de Última fazer. coisa. E aí vai recuperando dia após Uhum. dia. Resumindo, é voltar à nossa natureza, certo? Então, a nossa natureza, Sim, sim, sim. quando tu dizes que é voltar à nossa natureza, eu começo a perceber aqui que nós temos que olhar para questões divinas também, não é? Porque, Sim, tu vais exato, tocar aqui no ponto da espiritualidade e é um dos principais pontos que existem até cada vez mais estudos que referem a ligação entre a parte da espiritualidade e a parte das doenças mentais, independentemente da forma. Eu sei que aqui vai entrar por uma vertente, por uma determinada vertente, mas independentemente da forma como a pessoa até se liga aqui com a espiritualidade, acaba por ter um impacto enorme. E aqui desmistificando que espiritualidade não é religião. Às vezes a forma como tu tens para te ligar aqui a esta parte mais espiritual é às vezes tu conectaste com a natureza, tu teres alguma coisa que te faça aqui conectar com algo que vai além de ti. Porque uma das formas que eu, Petra, também gosto muito de trabalhar esta parte da depressão é através da questão do sentido e do propósito. Eu saber que existe alguma coisa maior do que eu que certo. liga os pontos todos da minha vida. E existe também muitas vezes essa falta de sentido e essa falta de propósito que a pessoa acaba por perder neste processo de depressão, que conectando com essa parte da espiritualidade acaba por trazer Sim, uma porque evolução aqui A Bíblia já nos na vem intervenção e no dizendo tratamento. da ansiedade, de depressão, desde sempre, não é? Desde sempre. Ou seja, é algo que sempre existiu. Então, se nós conseguimos perceber que nós somos espírito, alma e corpo, não é? Eu creio, não sei quem está do outro lado, mas eu, Adelino, eu creio nisso, que nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós já falamos aqui, a Petra falou-nos aqui, ensinou-nos que uma, a depressão, ela fica,
não posso, ela fica incorporada não, ela manifesta-se na alma, não é? Manifesta-se na Uhum. alma com os nossos sentimentos, não é? Com as nossas vontades ou as nossas perdas de vontade. Então, nós temos que perceber Uhum. como é que eu me conecto à minha natureza. Em, não é? Em primeiro lugar, é Uhum. perceber quem nós somos. Para que, Uhum. exatamente, para Qual é que a nós nossa fomos identidade? feitos? E aí remete, a mim pelo menos, remete-me para a Bíblia Sagrada. Por que Deus me fez? Por que eu Uhum. estou a viver nesta terra? Portanto, aí leva-me à espiritualidade, falando concretamente da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos dá N versículos que nos mostram que nós não devemos andar ansiosos. Eu gosto sempre de fazer as minhas lives com a Bíblia aberta. Quem Bíblia quiser pode aberta. acompanhar, Por mim, estás à mas vontade. sim, porque repara, nós entendemos que a ansiedade é uma doença, está comprovada cientificamente, mas aqui em conversa contigo, Petra, tu chegaste a um ponto que tiveste que dizer em uma das formas da pessoa curar-se é entender quem ela é. Ou seja, Uhum. voltar a olhar para dentro de si e perceber quem sou eu. E tu não pode, eu Uhum. creio que tu não consegues chegar a essa resposta sem olhar para a tua espiritualidade. Não é? Porque nós somos espírito, alma e Uhum. corpo. Não é? Então, olhando para a minha espiritualidade, Uhum. eu tenho que olhar para a palavra de Deus. O que é que Deus diz acerca do homem? Com que intuito Deus fez o homem? Por exemplo, eu posso falar aqui de um versículo, de vários versículos, mas pronto, para não ser maçudo, mas olha, aqui tem irmãos que já estão a colocar versículos bíblicos. Amém. Olha, eu ia falar mesmo acerca desse, de Filipenses 4:6, e eu aqui ainda diria Filipenses 4:6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Portanto, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E já está a dizer-nos que Uhum. não devemos andar ansiosos. Então, nós começamos a perceber que muitas das coisas que nos levam à depressão às vezes, nós queremos algumas respostas já e que às vezes não acontecem. Algumas soluções do agora que às Estás vezes a não tocar. acontecem. O que é que tu tens Uhum. a dizer Uhum. acerca disso, Petra? Faz sentido? Não. Estás a tocar num ponto muito importante, sim, faz super sentido, principalmente por causa desta parte da ansiedade. Que a ansiedade ela é o quê? Basicamente eu queria ter controle sobre tudo. É eu não aceitar que há certas coisas que estão fora das minhas mãos, que estão fora do meu controle, que eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Eu tenho que entregar nas mãos do universo, no que tu acreditas, mas é muito isso, que é tu perceberes, ok, eu controlo isto, eu tenho controle sobre esta situação, porque se eu tiver controle sobre uma situação, é a minha responsabilidade eu fazer, não é? Porque Deus também Exatamente, não nos manda ser exatamente. preguiçosos e temos que fazer aquilo que temos que fazer. Então eu levo muito este versículo que estavas a dizer, não andeis ansiosos por nada, como não andeis ansiosos pelas coisas que tu não podes controlar, pelas coisas que não sabes o dia da manhã. Por muito esforço que tu coloques e por muito que tu faças tudo aquilo que está ao teu alcance, nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos como é que vai ser a nossa vida daqui a 5 minutos e muitas vezes, até ligando com esta correria, sabes, da vida e do dia a dia que nós temos vivido, que a pessoa quer chegar a tudo e todo lado. Até lembro-me de um versículo que fala sobre não andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir, quanto ao que haveis de comer, porque se até Deus Em cuida das Mateus, andorinhas e exatamente. não Em é? Se Mateus. não falta nada às andorinhas, também não nos vai faltar nada.
E nós muitas vezes queremos este controle excessivo sobre as coisas e não percebemos que há coisas que pega, Olha, Petra, entrega, não está eu há no teu dias atrás controle. Não andes conversava assim. com alguém acerca disso e eu apercebi-me que a pessoa estava muito triste com várias situações que, do ponto dela de vista, não deviam ser da forma como estão a ser. E eu dizia, já oraste? E a pessoa dizia, é o que eu tenho feito. E eu digo assim, e eu disse, Hum, se tu oraste, é porque tu acreditas que Deus ouve-te, certo? Então, se tu acreditas que Deus ouviu as tuas orações, então tu deste a Deus a responsabilidade de resolver essa situação. Então, se tu deste a Deus a responsabilidade de resolver essa situação, por que estás assim? Porque a responsabilidade já não está contigo. hum, Já não está contigo. Por exemplo, se eu ligar para a Petra e disser, Petra, eu preciso da tua ajuda nisto, e a Petra disser, eu vou resolver, eu relaxo. Porque a Petra vai uhum, resolver. A não ser que a Petra diz que não. Mas se existe um Deus que nos diz que vai resolver, nós temos somente que relaxar, porque nós estamos a tentar a falar do equilíbrio. Falamos das coisas da ciência, como resolver, como pedir ajuda aos especialistas. A Petra falou-nos de várias formas e podia falar muito mais, mas falamos aqui de algumas formas de resolver essa situação, de pedir ajuda na parte científica, mas nós não podemos descurar aquilo que é a nossa parte a espiritual. parte espiritual. E, por mais incrível que pareça, é a parte que muitas das vezes nem é falada. É a parte que muitas das vezes as pessoas que estão nessa situação não buscam ajuda, porque a vida é o equilíbrio das coisas. Nós podemos estar aqui, As duas exatamente, coisas andam de mão exatamente, dada. de mãos Uhum. dadas. Nós podemos estar aqui a falar de vários versículos. Eu tenho aqui um que é 1 de Pedro 5,7, diz, lance, 1 de Pedro 5,7, falei muito rápido. Diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos que acreditar que Deus, ele ouve-nos, ele orienta-nos, ele cuida de nós. Então muitas das vezes nós ficamos ansiosos, perturbados, porque vemos que algumas coisas não estão a acontecer. E não é assim. Por isso é que é importante nós entendermos que nós temos ativar-nos a fé dentro de nós. Eu quando digo ativar, porque eu creio que todo mundo tem fé. Todo mundo tem. Uhum. Mas há pessoas que com fé Exatamente. Porque, por adormecida. exemplo, só pelo facto de eu ligar para um irmão meu e pedir uma boleia, é uma demonstração de fé. Eu creio que ele vai aceitar, ou que ele poderá aceitar. Portanto, a fé manifesta-se em coisas simples, não é? Se eu estou a ligar para a Petra para pedir um número de uma pessoa, é porque eu creio que a Petra poderá ter esse número e me vai dar. Portanto, a fé é isso. Então, eu creio que todo mundo tem. Agora, é preciso nós ativarmos a nossa fé. E a Bíblia diz que não existe outra forma de nós ativarmos a fé se não for ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos aqui Uhum. mais uma ferramenta, não é, Petra? Para ajudar nas ferramentas que já foram aqui mencionadas, para quem está num processo de depressão ou a passar por isso, de sair dessa situação. De sair Uhum. dessa situação. O rei Davi, eu creio que todo mundo conhece essa personagem da Bíblia. Aqui no Salmos 23, ele diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, ele tem a plena consciência de quem ele é para Deus. Ele tem o pleno conhecimento de que existe um Deus por cima dele. E ele ouve, ele vê e ele fala.
Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter esse entendimento para que possamos passar por isso. Porque a depressão é mais do que aquilo que a gente pensa. A Petra fala, nós falamos aqui, não teríamos tempo de estar a falar de forma exaustiva sobre o tema. A Petra já nos disse que precisa-se de tempo, paciência para se poder acompanhar as pessoas que estão nessa situação. Porque nós vemos muita gente hoje em dia a morrer, a suicidar-se. É falta de tudo. É falta de pessoas que o ajudam, é falta de algum acompanhamento clínico, é falta de Deus. É falta de Deus. Uhum, Porque quando nós uhum, entendemos que Deus ele está no controle de tudo, quando nós entendemos que Deus consegue resolver tudo, nós descansamos. Nós temos paz, é uma uhum. paz interior. É essa a palavra. Né? Sim, acho que é mesmo essa a palavra. Nós descansamos porque nós sabemos em quem é que nós temos querido. E tu estavas aí a falar de Davi, né? Quando tu sabes em quem tu crês e quem é que está a cuidar da tua vida, aí tu tens, ok, tu descansas. E descansar Exatamente. não quer dizer que eu vou ficar quieta. Mais uma vez, eu vou fazer a minha parte. Porque é a mesma coisa e reforçando sempre esta ligação que existe. Que é da mesma forma que existe muitas vezes que se descura este lado espiritual, muitas vezes também se descura o lado científico da situação, em que as pessoas pensam, não, é só orar e as coisas vão ficar resolvidas. Mas quando tu consegues combinar aqui a tua parte, que é, ok, deixa-me lá procurar um profissional que vai ajudar-me aqui a ver coisas que eu não estou a ver, e consegues descansar na parte de Deus, que é, eu tenho limites, eu sou humana, Exatamente. mas Deus não tem limites, né? É Ele que consegue comandar tudo o que está à minha volta. Aqui tu consegues conciliar as duas coisas de uma forma muito mais eficaz do que só depender de uma coisa, só depender de outra, porque eu acredito que Deus também criou os Claro, psicólogos para claro. alguma coisa. Então tu consegues aqui agregar as duas coisas de uma maneira muito, Porque muito, o que é muito que eficaz. acontece? Hoje em dia nós andamos desequilibrados. Nós estamos muito focados no Uhum. que vamos vestir, no que vamos comer, no que vamos conquistar aqui na Terra. Nós olhamos pouco Uhum. para a nossa alma e quando demos conta, estamos num nível de depressão muito acelerado, que requer muito mais esforço da nossa parte, da parte das pessoas que estão à nossa volta, da parte dos especialistas na área que estiverem a acompanhar-nos e, e nós nos esquecemos também da parte da espiritualidade, da parte de Deus. Porque o sábio é aquele Desculpa que anda interromper-te. equilibrado. Desculpa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, que diz o seguinte: o inteligente, se tu puseres ele dentro de um buraco, ele vai arranjar formas de sair do buraco. E muitas das vezes ele vai conseguir sair do buraco. O sábio, ele não entra para o buraco. O sábio acaba por não entrar no buraco. E a Bíblia nos diz, se nós precisamos de sabedoria, temos que pedir a Deus e Ele nos dará. E é de borla. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 5. E a dizer, Petra, peço desculpas. Não faz mal. Eu ia dizer que é importante perceber. A depressão tem aqui uma coisa que é muito característica, que é visto como uma doença da alma. É uma coisa muito mais profunda e daí ser importante falar sobre esta conexão espiritual que eu arrisco-me a dizer que tu não a encontras com uma atividade, tu não encontras com uma função, tu não encontras ao preencher com alguma coisa física. Se não houver uma conexão interna com algo maior, tu acabas por não encontrar essa conexão, essa ligação, esse sentido da vida. E eu arrisco-me a dizer que da forma como o mundo está, como a sociedade está, isto é às vezes uma coisa que eu digo muitas vezes quando eu faço sobre esta questão da espiritualidade e sobre Deus, que é na forma como o mundo está, eu não tenho mais esperança no mundo.
Então, se eu não acreditar em Deus, onde é que está a minha esperança? Porque as coisas hoje em dia estão tão más, cada vez piores. Só olha para o lado é uma coisa má, uma coisa má, uma coisa má em todo o lado. Então, se eu não tiver esta esperança aqui em algo maior do que eu, como é que eu me vou Sim, manter? porque Uhum. às vezes existe uma pequena falha de interpretação, porque as pessoas quando dizem, por exemplo, eu não gosto, olham para Deus na figura do homem que está com o microfone na mão. E se encontrarem uma Uhum. falha, e é evidente que este homem terá falhas, tem Vais falhas, encontrar. dizem que dão as costas para Deus. Há pessoas que dizem assim, eu não vou para a igreja. Não, a Bíblia nos ensina a estar na igreja, a estar em comunidade. Repara que, pronto, sem sair um bocadinho do tema, mas uma das características de pessoas que estão com depressão é o isolamento, é quererem Uhum. estar sozinhos, não querem estar a conviver constantemente com outras pessoas, não é? Então, quando tu vais para a igreja, tu encontras outras pessoas, tu convives, não Uhum. tens como tu não conviver. Então, às vezes, a doença por si só leva-nos ao isolamento. E nós temos que querer estar na igreja porque lá tem Deus e, acima de tudo, tem outras pessoas que nos podem ajudar, nem que for naquela 1 hora, naquela 2 horas de comunhão, de culto. Uhum. Tem outras pessoas que nos vão falar de outras coisas, que nos vão ensinar outras coisas, que vão fazer-nos rir. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, saímos sempre mais alimentados na alma. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e esse equilíbrio. Há pessoas que dizem, não, eu assisto os cultos na live, em casa. Amém, mas estás sozinho. Estás num quarto. Uhum. Ainda ontem eu via um vídeo na internet que é de um pastor, que é um pastor, dizia exatamente que as pessoas procuram lugares para buscar aquilo que elas querem encontrar. Então, se eu quero encontrar a palavra de Deus, eu vou procurar um Exatamente. lugar onde eu possa encontrar, não é? Então, se a igreja salva, não é a igreja que salva, não é? Aquilo que tu vais Exatamente. buscar lá dentro. Uma coisa, se tu queres beber um copo, se tu queres divertir, tu vais procurar um lugar para beber um copo e para te divertir. Então, se tu queres ouvir a palavra de Deus, tu vais procurar Exatamente. um lugar Ou onde seja, não é falas a da palavra igreja de que Deus. salva, não é? É o que está dentro da igreja. É o que sai dentro da Uhum. igreja, não é? Eu estou aqui a beber um chá, Uhum. mas não estou a beber a caneca, mas eu preciso da caneca para poder colocar o chá. Então é mais ou menos isso. Então nós temos aqui, Uhum. nós falamos de várias ferramentas, sejam no contexto científico, do contexto espiritual, que podíamos falar da Bíblia, de vários versículos, mas nós levamos, e aliás, foi uma porta que a Petra, ao responder às questões, ao falar das questões, se abriu para que nós pudéssemos falar disso, porque a Petra disse que uma das ferramentas, ou uma das formas que nós temos de utilizar para sair dessa situação é nós olharmos para nós, perceber quem nós somos. E aí, para quem só está se a juntar agora, é que abriu essa janela para falarmos de que não tem como tu olhares para ti e queres perceber quem tu és sem te conectares a Deus, sem saber o que é que Deus diz a teu respeito, a nosso respeito, a nossa essência. Nós fomos feitos por Deus. Nós somos criaturas Uhum. de Deus. Muita gente diz filhos. Nem todos. Nem todos são Nem todos filhos. são filhos. Isso vai se levantar Sim, outro quero tema só aqui. também. Alguém vai escrever, não, todos somos filhos. Sim, Não, querido, nem todos são filhos. Mas ias dizer, Pedro? nem todos. Mas ia dizer que é também importante normalizar as pessoas. Eu acredito que tens aqui uma audiência que partilha muito dos mesmos valores espirituais que tu partilhas e eu também quero reforçar esta questão, porque para quem, pronto, eu posso falar aqui, eu nasci na igreja, eu estou na igreja desde que eu nasci, eu sou cristã, eu acredito em Deus e um dos principais desafios que eu encontro ao ser psicóloga
É exatamente, as pessoas pensam que por congregarem numa igreja ou por acreditarem em Deus, que é errado sentirem-se tristes, que é errado terem depressão, que é errado terem ansiedade. Mas há homens na Bíblia que, com muita fé que tivessem, tiveram momentos difíceis que eles enfrentaram, tiveram momentos em que enfrentaram uma depressão, não tinha aquele nome, mas nós vemos, como tu estavas há bocadinho a citar Salmos, e que eu até comentei isto contigo, Davi, houve ali momentos que se ele fosse um psicólogo, Davi era diagnosticado com uma depressão, porque ele estava mal, gente. Salmos, então, meu Deus do céu, aquilo podia ser Lamentos de Davi. Não é? Nós temos situações de homens que passaram por situações difíceis e que apresentaram ali uma depressão. Temos o exemplo do Jó, que perdeu tudo e houve ali momentos que ele duvidou, não é? Também. Então, não é errado, ok? Não quer dizer que nós estamos mal com Deus. Se nós estamos mesmo dentro da igreja, mesmo a acreditar em Deus e nós passamos por um momento mais difícil, nós passamos por um momento em que precisamos de buscar essa ajuda. E isso é também uma das minhas lutas, enquanto cristã e enquanto psicóloga, é que as pessoas entendam que não tem mal. Tu vais sair dessa situação, vais, mas não tem mal tu procurares a ajuda de um profissional para essa fase de vida que tu estás a viver, porque da mesma forma que houveram homens que acreditaram em Deus e tiveram também momentos difíceis e os ultrapassaram, mesmo tendo toda a fé que eles tinham, nós também podemos passar por isso a acreditar em Deus, a ter fé. E os Lamentos de Davi, título para um novo livro, não, a gente aqui não vamos inventar Não, algo. não, 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 não. Não, Mas isso não é é, mas é muito isso, é saber que existe o livro de sim. Lamentações, não é? Também na Bíblia. Então, nós podemos ter momentos em que estamos mais tristes, em que estamos a lamentar mais sobre a vida, em que estamos mais ansiosos, preocupados com alguma coisa, mas é no final do dia nós sabermos em quem é que nós temos crido e não ter esta vergonha ou este estereótipo. Só para teres noção, quando eu comecei aqui a página e quando as pessoas da igreja perceberam que eu era psicóloga, eu tive pessoas da igreja que me começaram a procurar para ter acompanhamento, porque sempre viram como errado, como assim? Então, afinal, eu posso acreditar em Deus e posso ir ao psicólogo? Eu, sim, podes. Da mesma forma, tu também vais ao médico. Da mesma forma, tu também tomas medicação para tensão arterial. Da mesma forma, também tomas medicação para diabetes. Tu podes acreditar em Deus e também ter alguma situação em termos patológicos, porque como nós falámos aqui, é muito mais do que uma tristeza, pode ter aqui outros fatores realmente associados. Então, quando eu comecei aqui a quebrar um bocadinho este estereótipo, tanto o estereótipo que existe para com a parte espiritual, como das pessoas que têm né, que acreditam em Deus, que têm alguma religião, para a parte científica, é importante perceber que, como tu bem disseste, é tudo um equilíbrio. E quem acredita em Deus também pode precisar ir ao psicólogo. Eu digo sempre, quando alguém está a passar por um momento difícil e tem Deus no seu coração, tudo à volta pode estar a desmoronar, mas ele tem paz. E nós temos que entender que a paz, ela não é uma situação, não deve ser algo pontual. Ela tem que ser um estilo de vida. Eu tenho paz. Posso estar triste hoje, posso estar triste amanhã por algo que aconteceu, que não correu bem, algo que correu menos bem. Posso estar em baixo, mas eu tenho paz. Eu sou feliz. A felicidade tem que ser um estilo de vida também. Porque é para isso que nós fomos feitos. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, nós não podemos pegar em situações menos boas que aconteceram e romantizar e casar com elas e andar com elas para toda a vida, porque senão nós abrimos portas para a depressão. A Petra já ensinou-nos aqui, eu por acaso não sabia, que é uma doença também adquirida, não é? É uma doença também hereditária, ou seja, nós podemos adquiri-la ao longo da vida, mas podemos também herdar. Então, se nós herdamos as coisas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, etc., por que não herdamos a paz de Deus em nós? Então, nós temos que nos apegar mais à paz de Deus nas nossas vidas. Há um versículo que eu gosto muito, que é Salmos 25:17. Tu falaste Salmos e eu estava aqui a desfolhar a Bíblia e encontrei, que diz assim: volta-te para mim,
e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha dissolução. Como? Davi estava com depressão. Davi estava com Então, depressão. é só para perceber que é importante que nós saibamos a quem recorrer. Recorremos aos médicos e recorremos também a Deus. Esse é o equilíbrio da vida. Quando nós conseguimos ter esse equilíbrio, certamente que muitas coisas nós vamos conseguir vencer e a depressão não terá espaço na nossa vida. Eu ia perguntar quem tem alguma questão para colocar a Petra sobre o tema que foi abordado. Tem muitas pessoas que acabaram de entrar agora, sejam bem-vindas. Nós estamos a falar de como vencer a depressão. Tem aqui uma questão. Podemos escolher o que ele não percebi aqui da Marta. Diz A Marta disse que podemos escolher o quê e de quem exatamente. herdar. Nem sempre. Aquilo que tu herdas, dos teus pais, nem sempre podes escolher. Podes prevenir que aquilo que os teus pais tiveram também se reflete aqui. Eu percebi o que a Marta disse. Ela disse numa vertente espiritual. Porque nós temos o poder Ok. de não aceitar determinadas coisas na nossa vida. O poder está na boca, na oração, de não aceitar. Não é pelo facto da minha mãe ter tido que eu terei. Acho que é mais ou menos essa visão. Marta, confirma se for isso. Ok. Tem aqui a Sônia Buco, disse: já tive depressão, médico nenhum conseguiu curar-me, mas Deus sim. É o que a Petra disse. Amém. Deus é a essência, é a raiz de tudo. Sim. Eu sou psicóloga, trabalho baseado em evidências, mas eu sei que há coisas que a ciência não explica e que a ciência é limitada em Olha, a determinadas Marta coisas. diz que é afirmação. E Ou seja, ela confirmou. aqui a Juliana disse, Quem tem questões, ok. por favor, para colocar A a Juliana Petra, aqui para disse, colocar-nos, estejam à vontade. Temos mais 5 minutos para tentar responder algumas questões que, por qualquer questão, nós não conseguimos falar aqui. E falo sempre em... ok. A Marta diz que fala sempre em termos espirituais. Amém, Marta. Amém. Tudo bem. ok. Aqui só reforçando o comentário da Juliana. Olá Petra, boa abordagem. O facto de frequentar a igreja não quer dizer que não podemos ir ao psicólogo. Podem ser aliados em algum momento, mas cada um com a sua especificidade, 100%. Exatamente. Uhum. Amém, Madeleine, isso mesmo. Amém. Portanto, não devemos aceitar as doenças hereditárias. Brifel, o que é que diz isso? Sim, nós temos esse poder pela fé. Nós temos esse poder que nos foi dado por Deus. Então, queridos, nós falamos da depressão, estamos a falar desse tema porque entendemos ser oportuno falar por várias situações que têm acontecido na nossa sociedade ou nas sociedades em geral. Então, é possível de nós não termos falado de tudo, claro que nós estamos aqui a 1 hora e 20 minutos, é um tema muito vasto, como a Petra já disse muito bem, requer um certo acompanhamento, um certo detalhe, um certo diagnóstico para se perceber algumas causas, origens que possam estar a alimentar a depressão na vida das pessoas ou na vida dessa pessoa em questão. Vi uma questão aqui muito grande. Há uma mensagem muito grande que eu ainda acredito que estou a viver uma depressão porque eu procuro afogar todos os meus problemas na comida. Quanto mais como, mais em paz, mais em paz fico. Será isso depressão? Petra, Eu deixei de ver os comentários, ok. deixa eu ver o nome. A Lé Neto Mas diz percebi que que está com ela uma. acredita que Ok. esteja a viver uma depressão porque quanto mais ela come, mais ela se sente bem. Aí eu aconselho procurar um psicólogo, sim, para avaliar a situação. Porque pode estar aí muito relacionado também com a fome emocional.
Né? Estás a ver aquelas pessoas que comem, comem, comem para preencherem um vazio? Às vezes essa fome emocional vem exatamente para preencher algo, alguma coisa que ela não está a conseguir gerir bem na vida dela. Por isso pode procurar a vertente espiritual, óbvio que sim, mas também é importante também procurar aqui a vertente científica também, que é um psicólogo para fazer uma avaliação e não se autodiagnosticar. "Ah, eu acho que estou com depressão." Não sabemos, pode ser outra coisa. Por isso é que é importante avaliar, só para vocês terem, só para dar aqui um exemplo de como é que muitas vezes é uma coisa, pode haver algum despiste. Tenho uma adolescente que eu acompanhei, que tem aqui uma predisposição para depressão por questões hereditárias, mas quando fomos ver os sintomas que ela estava a ter, que eram muito semelhantes a uma depressão, era por causa de problemas na tiroide. Então, às vezes nem tudo é aquilo que nós. Nem tudo é aquilo que parece. Então, procurar aqui um profissional para fazer esta avaliação. E se já está com esse sinal de comer excessivamente, de já ser aqui uma fome, não por necessidade, mas uma fome emocional, é importante procurar aqui ajuda para perceber aquilo que se passa, aquilo que está em desequilíbrio. E tu estavas a falar, mais uma vez, tocando nesta parte do equilíbrio, tem uma ferramenta que eu utilizo bastante em terapia e em termos de coaching também, que é muito conhecida, que é a roda da vida. E que mostra que a nossa vida não é só uma coisa nem é só outra. Essa roda da vida tem imensas áreas, inclusive a parte espiritual está lá, nessa roda da vida. Mas também existe o equilíbrio vida-trabalho, também existe o equilíbrio financeiro, também existe como é que estão os meus relacionamentos, existe como é que está a relação com a minha família, existe como é que está a minha parte espiritual. E é nesse equilíbrio das várias áreas da nossa vida que nós encontramos o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes não é só uma coisa, mas existem várias coisas que podem estar a influenciar. E nada como um profissional para perceber o que é que pode ser. Certíssimo. Foi a Lé Neto que mandou essa mensagem. Eu não sei, não conheço Lé, não conheço-te, mas sempre que sentis fome, tenta abrir a Bíblia. Podes inicialmente dizer que não entendes nada, eu não sei qual é o teu nível de espiritualidade, mas faz esse exercício. Eu creio que alguma coisa vai acontecer de diferente na tua vida para melhor. Faz esse exercício. Sempre que estiveres com fome, em vez de alimentar-te com a comida natural, alimenta-te com a palavra de Deus. Eu creio que alguma coisa vai mudar na tua vida. E depois, se quiseres, até podes mandar-me uma mensagem depois de um tempo. Faz um teste durante 7 dias, todos os dias que sentires essa necessidade descomunal, se posso usar esse termo, passo o termo, de comer, olha para a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia Sagrada, medita na Bíblia Sagrada e depois de um tempo manda-me uma mensagem para dizer se resultou. Se não resultar, que eu não creio, mas se não resultar, aí deixo-te mandar uma mensagem para a Petra. Amém, rapaz. Graça e paz para o Cláudio. Portanto, é isso, Petra. Tens alguma coisa que gostaria de dizer que não conseguimos dizer, que eu não te perguntei, que te lembraste agora, que achas que poderá ser importante para o tema que abordamos aqui hoje? Acho que falámos sobre os pontos principais. Como mensagem final, gostava de dizer que se estiverem a passar por alguma situação neste sentido, procurem ajuda. E se conhecerem alguém que possa estar a evidenciar algum sintoma, estejam lá para essa pessoa e motivem-na também a procurar ajuda. Acho que quanto mais nós formos a combater esta doença, menos mortes, menos situações menos positivas poderão acontecer, e apesar de ter tendência a aumentar, se todos nós aqui que ouviram esta live, que estiveram aqui, que vão partilhar com alguém, se cada um de nós fizer a nossa parte na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, alguma coisa nós podemos Amém. impactar ainda. Então acho que nesse sentido gostava de deixar essa última mensagem. Petra, resta-me agradecer-te pela tua disponibilidade. Eu sei que não tiveste as 2 últimas semanas, não foram 2 semanas fáceis, mas ainda bem que estás aqui, é sinónimo que está tudo bem, é o mais importante, glória a Deus. Obrigado por nos ensinares
nos direcionares relativamente a como vencer a depressão. Desculpa, veio uma mensagem. Eu precisei muito com alguém próximo que estava. Deus foi maravilhoso. Desculpa, eu não consegui perceber. Eu não estou... Para mim as mensagens deixaram de aparecer, então não Eu te consigo ajudar. presenciei muito com alguém próximo que estava com depressão, mas Deus foi maravilhoso. Amém. Ele é sempre maravilhoso. Sempre maravilhoso. Ok. Como eu estava a dizer, Petra, obrigado pela tua disponibilidade, por estás aqui a ensinar-nos algumas ferramentas para vencermos a depressão. Podíamos estar a falar de mais coisas, mas o tempo também não está a nosso favor. Nós apenas passamos pelos temas, falamos com alguns com mais detalhes. Agora que estou mais disponível, Petra, estou a ver muitas questões. Narcisismo está ligado à depressão? Petra, mais essa. Responde, por favor. Eu não vou entrar por aí. Eu te sugiro, sempre quando, Isso é uma Marta, perturbação. Assim, narcisismo já é uma perturbação é uma perturbação de personalidade, é um campo, é um outro mundo, um campo completamente diferente. Todas as doenças mentais podem estar relacionadas entre si. Não posso, muito bem. não vou entrar por Eu aí. sugiro que, se alguém tiver mais questões, mande uma mensagem para a Petra no off, na página da Petra, e certamente que a Petra, ao seu tempo, vai responder a todas as questões. Qualquer outra questão também relacionada ao tema e não só, podem mandar-me uma mensagem. O que eu conseguir responder, eu respondo. O que eu não conseguir responder, vou encaminhar para a Petra e a Petra saberá ajudar, saberá responder dentro da disponibilidade da Petra. Obrigado, Petra. Desejo-te uma semana Obrigada, abençoada e Obrigada. que a segunda-feira, Obrigada, já amanhã, possa ser um dia extremamente produtivo. Nós ficamos com muito medo da segunda-feira. O meu pastor, ele diz que a segunda-feira tem que ficar com medo de nós. Nós, quando nos levantamos, Olha, alguma coisa uma tem boa que acontecer. perspectiva. Bom, Petra, Boa obrigado, tudo de perspectiva. bom. Obrigado pela tua Obrigada, disponibilidade. Um eu. abraço Boa à tua noite a família. todos. Bye. Obrigada. Obrigada Tchau, igualmente. Petra. Obrigada, Até boa já. noite a todos. Obrigada. Bom, Tchau, tchau. e nós quero agradecer a vossa disponibilidade. Qualquer outra questão adicional relativamente ao tema, eu sei que podíamos ter falado muito mais, mas aquilo que se falou, eu creio que algumas pessoas foram impactadas, algumas pessoas saberão como lidar com essa situação da depressão. Eu mesmo saio dessa live com outro conhecimento, com outro ponto de vista relativamente a como ajudar pessoas que estejam nessa situação. Eu creio que foi uma bênção. Os temas que nós temos vindo a falar, o objetivo é sempre ajudar as pessoas. Tamara, antes, sim, a live vai ficar gravada, como todas as outras estão, na minha página do Instagram. Quem quiser poderá ter acesso já daqui a uns 5 minutos, mais ou menos, rever, partilhar com outras pessoas, porque o objetivo é apenas ajudar as pessoas. Sempre que temos um tema, é porque o Espírito Santo confiou-nos esse tema e de nada, Tamara. E certamente que tem alguém que vai precisar de ouvir e vai precisar de, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que foi abordado. Portanto, desejo-vos um excelente final de semana, uma excelente semana, melhor dizendo, final de semana já passou. Uma boa semana, tudo de bom, que vocês possam conquistar coisas, mas acima de tudo que possam ajudar pessoas, porque é para isso que nós fomos chamados. Cada um na sua área de atuação, cada um na sua área, nós temos que ajudar pessoas. Ivane, saudades, um forte abraço. Então, é para isso que nós fomos chamados, para ajudar pessoas, orientar pessoas, levantar pessoas,
fortalecer pessoas. Amém? Tudo aquilo que Deus coloca em nós é para exercer na vida de outras pessoas. Um forte abraço, fiquem bem, uma boa semana e um bom mês. Estamos no mês 7. Esse número 7 é o número da perfeição. A Bíblia diz que no sétimo dia Deus viu que tudo o que fez era bom e descansou. Amém? Qualquer outra questão, mandem-me um e-mail ou uma mensagem. Igualmente, serve Deus. Deus abençoe você sempre. Continue fazendo mais lives desse gênero. Amém. Muito obrigado, Lorena. Deus seja exaltado. Amém. Um forte abraço. Fiquem bem. Bom descanso. Abraço às vossas famílias. Tchau. Tenho que sair para eu poder fechar a porta. Obrigado. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Tudo bom? Que Deus abençoe a vossa vida.